Bem-vindos à segunda aula de atualização em parassonias. Nessa aula vamos abordar as parassonias do sono não REM. Meu nome é Fernando Morgadinho, eu sou neurologista, especialista em medicina do sono. A base dessa aula de atualização em parassonias do não REM se baseia na classificação internacional americana mais atual, publicada em 2014 agora, há um mês e meio, 2 meses atrás, onde com detalhe vamos atualizar os senhores em relação à parassonia ou às parassonias do não REM. Quando a gente fala em parassonia do não REM, algumas características são muito importantes, de todas elas. A história familiar é importante. Quando eu falo em um paciente que tem uma parassonia do não REM, como por exemplo sonambulismo, que é o mais frequente, se um pai ou uma mãe tem sonambulismo, 25% dos seus filhos vai ter sonambulismo. Se eu falo que o pai e a mãe têm sonambulismo, eu estou falando que 50% dos seus filhos vão ter sonambulismo. Então, a prevalência e a relação familiar, ela é muito importante e tem que ser investigada de rotina nos casos de parassonia do não REM. Além disso, existem alguns fatores que são semelhantes a todas as parassonias do não REM. Por exemplo, o estresse físico e psicológico, além da privação do sono. Outro importante fator é que as parassonias do não REM não estão relacionadas com uma lesão do sistema nervoso central. Então, normalmente são características ou doenças benignas que tendem a evoluir e melhorar com a idade. Não há sequela e não há outra alteração neurológica em relação a essas parassonias do não REM. A associação com a amnésia é outro fator que é primordial para o diagnóstico. Quando você tem um paciente que tem um sonambulismo ou que tem um terror noturno, esse paciente, normalmente uma criança, ele não se lembra do que ocorre durante esses episódios. Essa criança ou esse paciente está num sono profundo, tem esses comportamentos que estão paralelos e acaba não se lembrando do que ocorre em relação a esses episódios durante a noite. E por último, gatilhos são ditos e são relacionados e reconhecidos na parassonia do não REM, como por exemplo som, como por exemplo toque de alguma sineta ou de alguma coisa sonora, além disso estímulos táteis e até dolorosos. Então, são características próprias de todas as parassonias do não REM, que agora vamos abordar com especificidade de cada uma que a gente tem de um modo geral. Quando eu imagino quais são os critérios diagnósticos da parassonia do não REM, a gente tem alguns critérios que têm que ser abordados e têm que ser confirmados. Especificamente na parassonia do não REM, temos 5 critérios que têm que ser reconhecidos. São episódios recorrentes de comportamentos durante o sono. Além disso, reatividade ausente, ou seja, você tem pouca interação com o meio quando ocorrem esses episódios à noite. Não tem relação com o sonho, é outro fator importante. A fase em que ocorre a parassonia do não REM não tem relação com o sonho. Uma amnésia global ou muito importante do que ocorreu durante a noite. E além disso, não tem nenhum fator outro médico que explique esse fenômeno. Então, a amnésia, a periodicidade, a ausência de recordação, que é da amnésia, de memória, com não lembrar do que aconteceu e não ter relação com o sonho, são muito importantes para você caracterizar uma parassonia do não REM. Além disso, lembrar que ocorre na primeira metade da noite, onde é mais comum o sono não REM e é muito mais prevalente em criança do que em adultos. Isso ajuda muito a você direcionar o diagnóstico para uma parassonia do tipo não REM. São coisas importantes que devemos abordar ainda, que os eventos, como eu disse, acontecem na primeira metade da noite, isso é fundamental para você auxiliar no seu diagnóstico clínico, e que os pacientes eles costumam estar desorientados ou confusos durante a fase que acaba a parte de comportamento. Isso é muito importante para você caracterizar e identificar a parassonia do não REM. Repare que eu tenho uma época de um exame de sono, onde você tem 30 segundos aí, uma característica onde você aborda e caracteriza ondas lentas durante esse traçado. Isso é típico de um sono do tipo N3, sono profundo, sono GABAérgico. E é nessa característica é que você tem, ou nesse intervalo de sono, é que você consegue ver a parte do sono não REM. Por ser um sono muito profundo e com um neurotransmissor muito excitatório, é de entender que esses pacientes não vão se lembrar do que ocorre e você tem então um automatismo sem a memória do ocorrido. Esse vídeo então demonstra uma criança que, embora esteja no ambiente iluminado,
ele está em sono profundo. Essa criança, então, ela está dormindo. Se a gente pudesse ver a parte do eletroencefalograma dela agora, ia caracterizar um sono de onda lenta. Essa criança estaria em N3, como foi visto no traçado que a gente mostrou anteriormente. E reparem a inatividade dela, como se ela tivesse dormido em pé. Mas ela chegou aí, ela saiu da cama, ela andou, ela chegou, está em pé, mantendo o tônus muscular, mas está dormindo. Repare que o familiar então acende a luz, embora ele esboce um olhar para o familiar, ele retoma a cama e se a gente pudesse ver a parte do traçado, esse paciente continua em sono profundo em N3. De novo, um neurotransmissor inibitório, então essa criança não tem ideia do que está acontecendo no ambiente, porque ele está restrito em relação à parte do sono. Isso é um exemplo de sonambulismo. Então você tem comportamento complexo associado então a essa relação do sono de N3. Muito bem. Então quando a gente fala em parassonias do não REM, a gente vai abordar em detalhe o despertar confusional, o sonambulismo, o terror noturno e a desordem alimentar relacionada com o sono. Então, coragem, vamos lá. Além dessas parassonias mais comuns, eu gostaria de abordar de início uma parassonia que tem uma característica muito importante, principalmente na parte legal, que é a parte de parassonia relacionada ao sexo ou à sexominia. O que é isso? Na verdade, existem alguns pacientes que apresentam, durante o episódio de parassonia do não REM, comportamento sexual. Seja comportamento a nível de masturbação, seja comportamento a nível de assédio ou de relação com pessoas ou parceiros que estejam do lado durante o sono. É importante lembrar que esses comportamentos eles não são propositais, esses comportamentos não têm intenção e o paciente está dormindo, portanto não é responsável pelos próprios atos. Isso é muito importante porque, embora seja em pequena prevalência, esse tipo de parassonia tem uma importância fundamental na parte jurídica. Há relatos, então, de casos de pessoas em júri popular ou a parte da lei, e você tem o julgamento, então, por assédio ou por abuso sexual, seja de pessoas adultas, seja de crianças, não interessa, por conta desses comportamentos. Então, essa parte das parassonias deve ser parte do seu conhecimento. Parassonia, embora seja benigna, parassonia, embora seja importante o reconhecimento e tenda a melhorar com a idade, a parassonia pode sim ter um desfecho muito ruim. Pode sim ter um desfecho negativo para o próprio paciente e para as pessoas que rodeiam. Esse é um exemplo de uma parassonia onde o desfecho com certeza nunca é positivo. Lembrando que em adultos, algumas doenças primárias do sono podem potencializar esse tipo de parassonia ou a sexomínia, que são, por exemplo, doenças do sono, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, como outras doenças do sono que podem desencadear nos adultos esse tipo de parassonia. Então fica a mensagem aqui que, embora as parassonias do não REM sejam benignas a maior parte das vezes, existem casos em que essas parassonias podem ter um padrão sexual, como nesse caso, ou mesmo em sonambulismo no adulto com um quadro de agressividade e até de agressão e morte por conta dessas parassonias. Então é fundamental que conheçamos o diagnóstico e que a gente conheça o tratamento para que consigamos ajudar esses pacientes. Importante lembrar que nas parassonias do sono não REM não há predominância de sexo, ou seja, crianças do masculino e crianças do sexo feminino, assim como adultos que têm parassonia do não REM, independente do sexo, têm a mesma proporção. Normalmente ocorrem essas parassonias do não REM abaixo dos 35 anos de idade. A prevalência vai variar aí de 13% até mais um pouquinho, 25% do que está no slide. E se você imaginar que um quarto da população pode ter um quadro que tem comportamento anormal e caracterizado como uma doença, a gente pensa que um quarto da população pode não ser uma doença, pode ser um padrão natural de maturação desse sistema nervoso central, então tendo esse comportamento como uma fase intermediária de maturação do nosso cérebro. Nos adultos, isso é importante, principalmente por conta de desfechos negativos, como eu falei, a sexomínia ou de acidentes com traumas e agressão no quadro de sonambulismo, que pode chegar a 4%. Isso é muito, minha gente. 4% com quadro de sonambulismo ou de outras parassonias do não REM em adulto pode ter um desfecho muito negativo se a gente não cuidar e não conseguir orientar. Além disso, a história familiar, como foi dito, é muito frequente,
pai e ou mãe com parassonia do não REM, sonambulismo e outras, acabam desencadeando e tendo os filhos de 25% a 50% deles com o quadro da parassonia. E o que é muito importante, o fator mais comentado e mais visto, desencadeante desses quadros é justamente a parte de privação de sono e o estresse, seja o estresse físico, seja o estresse emocional. Outros fatores podem estar relacionados também com a parassonia do não REM, como o hipertiroidismo, como a própria síndrome da apneia obstrutiva do sono, como a gente disse, como sendo gatilho para os adultos. O enxaquecoso tem mais parassonia do que o não enxaquecoso. Trauma craniano, infecções do sistema nervoso central, como encefalite, por exemplo, e o acidente vascular cerebral. E aí a gente imagina que outros fatores ou doenças médicas potencializam o aparecimento, então, dessas parassonias, nesses casos, particularmente em adultos, com o risco, então, das complicações que a gente conversou. Outros fatores importantes que desencadeiam a parassonia do não REM são o uso abusivo do álcool, drogas que a gente usa de rotina para alguns pacientes, como os antipsicóticos, o carbolato de lítio, as fenotiazidas, normalmente os agentes antipsicóticos, sedativos e os próprios hipnóticos. Então reparem que pacientes que começam a usar hipnóticos por dificuldade de sono podem começar a dormir mais, mas esses pacientes têm o risco de começarem a ter comportamentos anormais durante o sono não REM, caracterizando assim uma parassonia dita, uma parassonia do não REM. Cuidado então, início de medicamento, quando esse paciente começa a mudar ou começar um medicamento novo, você tem que imaginar que esses pacientes podem ter esses quadros e tem que ser valorizada a queixa do paciente em relação ao que mudou do sono dele quando começa então um fármaco que pode desencadear uma parassonia do não REM, como a gente conversou. Existem alguns diagnósticos que são diferenciais, quando então uma mãe, um pai ou um próprio paciente procura você com um quadro diferente de comportamento durante a noite. E os principais diagnósticos diferenciais são o distúrbio comportamental do sono REM, que é uma outra parassonia que vai ser abordada mais para frente nesse curso, que tem relação com o sono REM. De novo, o grande diferencial é ser mais em pacientes idosos e sempre na segunda metade da noite. Além disso, epilepsia, como foi dito na primeira aula do curso, onde vocês viram um caso de epilepsia simulando um quadro de parassonia, e quando você investiga esse paciente, você vê que realmente é um quadro de epilepsia com uma atividade epileptiforme evidente. Desordens dissociativas, então lembrar que aquele paciente que tem um quadro dissociativo ou um quadro de comportamento associado à depressão, ansiedade, pode simular um quadro de parassonia do não REM. Um outro detalhe importante, um diferencial muito comentado e que deve ser pensado, são os comportamentos relacionados ao uso de álcool e drogas. A gente sabe que a abstinência de álcool, a abstinência de drogas pode levar à agitação, tanto durante o dia quanto durante a noite, e esse quadro de agitação durante a noite tem que ser pensado e tem que ser diferenciado de um quadro de parassonia de não REM. Quando? Quando essa parassonia ocorrer, então, em pacientes acima de 35 anos e que tem uma relação importante do uso tanto do álcool ou do uso de substâncias tóxicas, como, por exemplo, drogas ilícitas. Talvez o grande e principal desencadeante no adulto do quadro de parassonia seja a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que acontece são aquelas pessoas que têm uma história de parassonia quando crianças, por exemplo, sonambulismo, quando tinham 5, 6, 10, 12 anos. Isso melhora importantemente durante a vida adulta e depois com seus 45 anos começa de novo a ter comportamento. Associado a esse comportamento anormal, a gente vai começar a imaginar que esse paciente também tem roncos. E somado a ronco, pausa respiratória. E que no antecedente de 10 anos esse paciente engordou 10 quilos ou 12 quilos. E você imagina então que associado a uma pessoa que tinha uma parassonia, que sumiu ou desapareceu durante a adolescência, começou a ter evento respiratório à noite, recente, por aumento de peso, fazendo uma síndrome da apneia obstrutiva do sono e aí desenvolvendo então como gatilho uma parassonia. Entra naqueles 2 a 4% da população que desenvolvem o quadro de parassonia com muito maior risco de injúria, de trauma, de morte, enfim. Então esse cuidado tem que ser dado. Caracterizando o paciente com um quadro de parassonia no adulto e com a síndrome da apneia obstrutiva do sono, o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva tende a resolver completamente essas parassonias, melhorando então o paciente sem ter necessidade de medicamento da parassonia. O tratamento da SALS, ou da síndrome da apneia obstrutiva do sono, resolve esses quadros de parassonia. Uma coisa que é importante que a gente tem que comentar é que existem algumas situações que o uso do álcool dá o blackout.
Então ele potencializa a falta de memória e é um grande marcador, um grande diferencial de parassonia do não REM, a parte do uso do álcool. Então lembrar, uso de álcool, comportamento noturno, um diferencial de parassonia do não REM, ele é muito importante. Por que que ocorre então a parassonia do não REM? Qual que é a fisiopatologia? Então a gente não sabe ao certo, não se sabe ao certo por que que a gente tem a parassonia do não REM. Como eu disse anteriormente, se 1/4 da população pode desenvolver isso, pode ser só um sistema de maturação. Mas como explicar aqueles 2 a 4% da população adulta que mantém a parassonia com risco, então, de acidente e etc. Quando a gente olha a fisiopatologia da parassonia do não REM, existem trabalhos mostrando lesões a nível de hipotálamo, de substância reticular e de substância perioventricular, que não é unânime em todos os pacientes. Na verdade, a maioria absoluta não tem nada no sistema nervoso central e não deixa sequela. Mas o que se acredita é que você tem alterações funcionais no hipocampo, na região frontal, assim como no girossímbolo, na ínsula, amígdala e região do lobo temporal. Essa região que a gente fala de hipocampo parece ter uma predisposição, uma tendência, uma hiperatividade que leva a esses comportamentos anormais que são dissociados do sono e da vigília. Então essa falta de integração entre comportamentos motores e essa parte de estar dormindo ou estar acordado é o que caracteriza essa parassonia do não REM, mantendo a parte cortical e subcortical muito ativa em relação ao desenvolvimento desse sono de onda lenta, mas a parte que está no girossímbolo, essa parte límbica, desenvolvendo então esse comportamento. Essa é a fisiopatologia mais aceita hoje para parassonias, do não REM. Infelizmente, não temos marcadores para a doença e o diagnóstico é basicamente clínico. Recomendo a bibliografia que os senhores vão pegar no nosso material e convido a todos a se juntar comigo na próxima aula da parassonia ou na atualização de parassonias do curso de atualização profissional. Muito obrigado.